Hoje, sexta-feira, dia 21 de outubro, peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 a 6. Irmãos, eu, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito, vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito. Assim como fostes chamado pela vossa vocação, a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa sexta-feira, Paulo nos traz um trecho da sua carta aos Efésios, em que ele se declara prisioneiro pela causa do Senhor. E aqui ele começa a falar da importância do chamado em que nós recebemos, na vocação ao qual nós fomos chamados pelo próprio Senhor. A vocação de Paulo foi do anúncio do Evangelho. A mim foi-me dada a vocação de ser casado, e ao anúncio também, porque eu vivo o sacramento do matrimônio, tenho a minha família, mas eu sou convidado a participar da unidade do que ele fala aqui, de uma fé, de um batismo, dentro do mesmo Espírito. E aqui é o que nós precisamos trazer para a nossa realidade. Quando nós vivemos essa unidade dentro dessa vocação, nós não estamos dizendo só que devemos viver em família, dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com o marido ou com os filhos, porque vivemos dentro de uma comunidade, vivendo a nossa fé no mesmo batismo. E aqui fica um grande ponto de atenção, porque Paulo diz que somos um só corpo e uma só esperança. O meu testemunho, que deve ser dado dentro da fé em que eu vivo com outros irmãos, o fruto dela deve ser a unidade que vem do Espírito Santo. Nós sabemos muito bem quem é o Senhor da divisão, quem é o Pai das coisas divididas, porque Ele dividiu o reino. O maligno, ele é o divisor. E se estamos professando a mesma fé, vivemos dentro do mesmo Espírito, entendemos que um só corpo, o nosso testemunho para os nossos irmãos deve ser um testemunho com humildade e amabilidade, como Paulo nos diz, mas também deve ser um espírito de unidade. Não devemos nós deixar com que o inimigo tome conta dos nossos pensamentos e nossas ações, fazendo com que nós levemos a divisão para dentro da nossa igreja. Infelizmente, hoje nós vivemos e presenciando tantas e tantas pessoas que querem mudar aquilo que a igreja traz há mais de 2000 anos. Certas pessoas, dominadas por esse impulso do maligno, querem colocar em pauta aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou como tesouro.
nos deixou como um verdadeiro caminho a alcançar a nossa salvação. Quantas e quantas pessoas colocam em dúvida tudo aquilo que hoje a igreja prega. Quantas e quantas pessoas tentam disturpar aquilo que a igreja tem como mandamento, que está dentro daqueles mandamentos que foram dados por Deus a Moisés há muitos anos atrás. É muito interessante, porque existem doutores de lei nos tempos de hoje que não conhecem a sua própria doutrina em que quer viver. Coloca em questão com perguntas infundadas, com perguntas subjetivas para atender uma necessidade da sua situação. Mas uma coisa, infelizmente, essa pessoa tem consciência de que ela está fazendo algo de diferente daquilo que é proposto. Já não está no mesmo corpo, já não está com o mesmo espírito, querendo viver em uma unidade. Isso é impossível. E essas pessoas acabam criando as suas regras, as suas leis e seguem isso à risca. E até dizendo que Deus mudou. Deus está mais maleável. Deus agora é mais flexível com as suas ações. Porque na boca de muitos cristãos enche para falar: Jesus é misericordioso. E verdadeiramente Jesus é misericordioso. Quem me acompanha nas reflexões sabe que eu clamo pela misericórdia de Deus. Mas o grande temor que eu trago em meu coração, e é temor, não é medo, é um temor que faz com que eu sei que Deus é muito maior do que tudo isso, mas que apesar de toda a sua misericórdia infinita como o seu amor, esse mesmo Deus que me ama incondicionalmente é um Deus justo, é um Deus que não mudou desde o início da consciência humana. Ele é o único, Ele é o mesmo. E essa justiça nós devemos entender, para que então nós peçamos a Deus um Espírito que mude o nosso coração, mude os nossos pensamentos, para que possamos então, através da humildade e amabilidade, viver numa comunidade onde se prega um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a coragem de perseguir essa unidade, que Ele nos dê um coração de carne, humilde e amável, que saiba entender as necessidades do próximo e que nós possamos servir como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo serviu enquanto esteve caminhando no meio do povo, a ponto de lavar aos pés dos seus discípulos para que fosse exemplo a ser dado. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente sexta-feira e até amanhã.